sejam todos bem-vindos, tá? Nossa primeira aula de atualidade, de cultura goiana, né? Nós hoje eu preciso ver com vocês o que vocês já conseguiram aprender sobre a cultura de Goiás, né? Foi passado para vocês pela professora Divina Luciana. Então, nesse começo, eu vou meio que ficar meio tateando para descobrir o que vocês já sabem. Então, preciso que vocês conversem comigo hoje, tá? Para que eu saiba de onde eu posso continuar com vocês, certo? Pode ser assim? Sim. Sim, Professor. eu preparei a aula, fiz slide, mas antes eu preciso saber o que vocês já aprenderam sobre a cultura de Goiás, para a gente continuar a partir de então, certo? E para isso eu preciso ouvir vocês. Hoje vocês vão conversar um pouquinho comigo, tá bom? Vocês já tiveram algumas aulas com a professora Divina Luciana, né? Alguns conteúdos foram passados para vocês. E sobre a cultura de Goiás, o que vocês sabem me falar? O que vocês já aprenderam sobre a cultura de Goiás? Deixa eu ligar minha câmera, né? Que eu esqueci de ligar. Alguém de vocês pode abrir o microfone e começar a falar, tá, gente? Por favor, porque eu preciso saber por onde eu vou começar. A Divina já falou sobre a bandeira de Goiás. Pode falar um de cada vez, tá? O emblema de Fiz Goiás. tropeiro que eu deixo todo mundo falar. Se a minha câmera ligar, bom, ligou. Tá, pessoal, então vamos lá. Quem falou para mim sobre as bandeiras de Goiás? As bandeiras de descobrimento de Goiás, o que você quer dizer? Sim? Não, o significado daquele brasão só. O significado do brasão, as bandeiras de Goiás que vocês estudaram. Eu perguntei, quem falou não me respondeu. Vocês estudaram sobre as bandeiras que vieram para o descobrimento de Goiás ou sobre as bandeiras goianas, as bandeiras que foram usadas pelo estado de Goiás até chegar na atual? Eu acho que o Jean quis dizer só a atual. Um descobrimento de Goiás mesmo, que ela passou para a gente, sobre o significado das faixas da bandeira também. Ela passou para a gente todo o significado. O significado das faixas. Sobre o descobrimento de Goiás, foi o Ronaldo que falou, né, Ronaldo? Foi, o que você... Hã? Foi, sim, senhora. Foi o Ronaldo Foi? mesmo que... Tá, pessoal. Sobre o descobrimento de Goiás, o que vocês sabem me falar a respeito? O que vocês aprenderam sobre o descobrimento de Goiás até então? Professora, eu acabei de acordar, aí eu tô meio assim, mas eu lembro, eu não tô muito batendo bem na cabeça, não. Então, parece que Goiás era um território muito extenso e inexplorado. E aí eles vieram em busca de ouro, de indígenas e de explorar mesmo o território, sabe? E aí, primeiramente veio, eu não lembro muito bem, eu acho que é o Bartolomeu Bueno da Silva, não sei, eu posso estar falando Titiga. Era um cara lá. E aí esse cara, ele veio, mas ele não colonizou. Mas aí ele fez reconhecimento, pegou uns indígenas e tal, aí depois teve outra expedição com o filho dele. E aí começou a colonização, a exploração, e aí tinha as bandeiras, que era um grupo de pessoas que ia fazer esse desbravamento, né? Uhum. E aí teve a evolução da... Eu não lembro os nomes, mas, tipo assim, primeiro parece que era Vila Velha, alguma coisa assim. E aí ela explicou da evolução de uma pequena vila até virar Goiás como é hoje, sabe? Os nomes, até, tipo...
se tornar o que Goiás é hoje. E aí a gente também aprendeu o significado do nome goiano, de Florá, se não me engano, de Goiás, porque é indígena, né? Tenho muito orgulho. Uhum. E aí depois a gente aprendeu como era a sociedade goiana naquela época, aprendeu sobre como depois a escravidão ela se tornou algo descartável e aí não estava compensando mais, e eles começaram a praticar, se não me engano, a mineração e agropecuária. E aí a sociedade goiana foi evoluindo. Ela foi explicando isso pra gente, mas eu não me lembro. E aí depois a gente começou a estudar algumas tradições, alguns eventos tradicionais de cidades como Pirenópolis, que são cidades históricas, né? Obviamente, são cidades históricas. Eu quero dizer que tipo, são cidades que foram fundadas primeiro e tal. E aí, quando o Fogaré, ela pede para a gente analisar as características, tipo, o que aquilo ali tem a ver dessas tradições. De que eu só me lembro disso. Ah, sim. Teve mais alguma outra coisa, mas nada muito relevante que eu me lembro. Certo. Deixa eu perguntar para vocês. A Eduarda Leão compartilhou o que ela já estudou. Até aqui está tudo tranquilo com vocês, todos vocês aprenderam sobre isso, conseguem, caso a gente vá fazer uma avaliação sobre esse assunto, vocês conseguem desenvolver bem esse período do descobrimento de Goiás, né? Descobrimento de Goiás até o momento, até as principais manifestações folclóricas. E segundo a Eduarda, vocês já estudaram? Nem pensar. Hã? É muito conteúdo. É muito Coisa. conteúdo. Tá. E eu não nada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está compartilhando a minha tela aí com vocês? Não. Não? Nem sabe a câmera tá ligada. Mas vocês... Hã? O que está compartilhando com vocês aí para eu saber o que está acontecendo aqui, pessoal? Por gentileza. Pra mim, nada. Eu não tô vendo nada. Nem Tá. a câmera da senhora Mas tá ligada. vocês estão me vendo? Hã? Não, câmera não tá parecendo. A gente não tá te vendo. Nem está me vendo? Só estão me Não. ouvindo? Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, com vocês. Pessoal, eu vou repetir a pergunta. Segundo a Eduarda, vocês já estudaram praticamente quase todo o conteúdo da história de Goiás. Parou nas manifestações, nos pontos turísticos e as manifestações folclóricas. Estão me vendo agora? Ainda não. Não. Não estão me vendo ainda? Não. Ai, Jesus. Eu estou aqui no cantinho e vocês não estão me vendo? Não. Não? Tá, pessoal, vou repetir a pergunta. Vocês acham pertinente a gente fazer como que eu vou dizer, um apanhado geral novamente e para a gente continuar a partir daí, ou vocês acham que não tem necessidade? A gente pode continuar a partir dos movimentos folclóricos, ou vocês acham pertinente a gente conversar um pouquinho sobre o descobrimento do estado de Goiás? Vocês acham necessário? Eu acho que se a gente já trabalhou conteúdo, e para mim foi algo assim muito chato, muito massivo, eu me empenhei muito para poder passar logo, ter que voltar e reestudar tudo que a gente já viu, sabe? Todo um conteúdo que a gente já tem do GR8, que se a gente quiser, se eu fosse precisar um dia, era só a gente olhar lá, não precisa voltar, sabe? Eu acho melhor seguir em frente. Sim, todo mundo concorda com a Eduarda? Sim. Pessoal, eu preciso ouvir vocês, Sim. porque eu não estou ouvindo. Sim? Sim. Certo.
também. Ok. Então, vocês estudaram até questão de os impostos cobrados por ouro em Goiás, essas questões, vocês estudaram tudo, então, também. Já viram tudo sobre isso? Não me lembro desse negócio de imposto. Esse Não. trem de imposto não, Laura. Oi? Imposto não, a gente estudou até negócio do ouro, que eu esqueci o nome. Pois é, vocês estudaram até o ciclo do ouro, mas não chegou a falar sobre os impostos? Não. Não? Ah, sim. Sobre a sociedade do ciclo do ouro, vocês falaram a respeito dela, então? Também. Sociedade, sim, como era formada, qual que eram as pessoas que faziam parte dela e tal. Sim, sobre o ciclo do ouro vocês não falaram, então. Pessoal, eu não estou aparecendo aí para vocês ainda? Não. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Peraí, pessoal, deixa eu encerrar esse compartilhamento de tela aqui, então, para ver se aparece aí para vocês. E agora? Ainda não. Ainda não? Bom, não sei o que tá... A câmera está ligada. Não estou compartilhando tela com vocês. Não está em modo de tela inteira, mas mesmo assim não estou aparecendo para vocês. Não. Tá. Não. Então, vamos falando até o computador resolver, certo? Ele está tendo o tempo dele aqui. Tá, pessoal? Então, vamos fazer só uma retomada sobre os impostos pagos durante o ciclo do ouro, que, segundo vocês não viram a respeito, né? E a gente precisa falar. Eu penso que daqui até o final da aula a câmera deve aparecer e eu aparecer para vocês, tá? Porque para eu ver, eu estou aqui no cantinho. Estou vendo vários de vocês e estou aqui no cantinho. Imagino que no futuro eu devo aparecer aí para vocês. Eu espero, né? Que apareça aí para vocês futuramente. Tá, pessoal. Um dos grandes problemas do ciclo do ouro em Goiás foi a questão dos impostos, né? Por quê? Porque era uma grande quantidade de impostos que era cobrado dos mineradores, né? De todas as pessoas que extraíam ouro nas datas no estado da província de Goiás, tá? Dentre esses impostos, nós temos, por exemplo, o quinto. Alguém de vocês lembra o que era o quinto? Como que era cobrado o quinto? Quem foi meu aluno no nono ano deve lembrar disso. Eduarda, lembra do que era o quinto? Hã? Para minha defesa, eu fui no 8º. O Breno também foi meu aluno no nono ano. Tá, pessoal. O quinto foi um dos primeiros impostos, né, cobrado durante o ciclo do ouro em Goiás, e ele representava 20% de tudo que era produzido dentro da lavra, deveria ser enviado para o rei, tá? Independentemente da quantidade de ouro que você extraísse na sua lavra, ou na sua data, quando vocês preferirem falar, 20% tinha que ser enviado para o rei, tá? Esse foi o primeiro imposto cobrado dentro do estado de Goiás, tá? Isso foi nos anos áureos, né, quando ainda existia muito ouro, porque, como vocês sabem, o ouro em Goiás, ele durou muito pouco tempo, né? Vocês sabem me falar quanto tempo durou a extração de ouro em Goiás? Vocês que já fizeram atividade aí, já estudaram a respeito? Quantos anos foi o ciclo do ouro em Goiás? Lembram, pessoal? Não. Não? Foram cerca de 50 anos apenas, tá? Cerca de 50 anos que durou o ciclo do ouro em Goiás. Por quê? Porque aqui no estado de Goiás, isso vocês já devem lembrar, só foi extraído 2 tipos de ouro. Por quê? Porque a tecnologia na época era muito escassa ainda, né?
foi extraído só o ouro de faiscação, né? E o ouro das lavras, que era o ouro de aluvião, que encontrava-se às margens do rio. Então, o ouro que encontrava-se às margens do rio e o ouro que era encontrado próximo às montanhas, próximo às colinas. Então, por conta de ser só esses dois tipos de ouro que foi procurado, ainda não tinha tecnologia para procurar ouro no fundo dos rios, né? Como a gente procura hoje em dia, o período, o ciclo do ouro durou muito pouco tempo. Foi um ciclo bem intenso, porque veio muita gente de muito lugar, procurou-se muito ouro nesses rios goianos, mas ele durou apenas 50 anos. Tá? Então, durante esse ciclo mais intenso, esse ciclo de mais intensidade de ouro, o principal imposto cobrado foi o imposto, o quinto, tá? Que era 20% de tudo que se produzia no estado de Goiás em quantidade de ouro, era enviado para a coroa, tá? Com o começo da decadência do ouro, quando começa a se diminuir a quantidade de ouro que é enviada, né? Porque o ouro começa a ficar pouco, ser menos produzido, vai mudar os impostos, né? Vai começar a criar novos impostos do rei, vai começar a buscar novas formas. Sim? Não fez, né? Ela tem um bocado de tarefa viva, ela tava vendo ontem. Pessoal, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. Vocês podem falar um pouquinho mais alto? Ou vocês não estão conversando, não é comigo? Ai, nossa, então manda. Oi? Tá, pessoal. Continuamos, então. Ainda não estão me vendo? Não. Meu Deus. Deixa só eu minimizar a tela aqui e abrir ela de novo para ver se dá certo de vocês me verem aí, pessoal. Só um minutinho. Porque tá tenso. Mas ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Ouvir, sim. Ouvir sim, vocês só não estão me vendo. E não tá vendo tela nenhuma. O que vocês estão vendo aí, por favor? Tá tudo preto. Hã? Assim, tá só as janelas só das pessoas, mas não tá vendo nada. Mas não me aparece aí. Não. Que coisa, hein? Eita, nós, gente, eu não sei se é a pessoa que está apanhando ou se é algum problema, mas nas outras aulas tudo funcionou, os meninos me enjoaram de me ver. Agora hoje não funciona. Que coisa custosa. Fazer uns testes aqui para ver se dá certo, pessoal. Aguenta as contas aí um pouquinho. Oh, meu Deus! Até a gente aprender a mexer com esses programas todos, já voltou às aulas presenciais. Estou sentindo como dá trabalho esses trem, gente. Ó, que você começa a acostumar com um, vem outro, e aí você fica apanhando ele o tempo todo. Mas, professora, tem problema não? Sua câmera não Tem tá problema ligada. eu não aparecer, não, só que tá gravando, né, gente? Como que depois essa gravação fica disponível sem eu aí? Mas só o áudio tá bom. Não vai Mas tem a acabar. voz assim. Não fez nada. Ainda bem que pelo menos o áudio tá bom, né? Porque estava enrolado. Meu Deus. Que coisa, hein? Deixa eu ver se vai voltar aqui, pessoal. Fiz alguns testes aqui, vamos torcer para ver se volta. Se aparece a minha pessoa aí para vocês agora. Agora é 1 hora para a tela voltar. E aí, pessoal? Meninos? Porque a verdade você quer que a gente te ilude, professora. Doutor, não. Não precisa me iludir. Por favor, falem a verdade. Não apareceu, né? Não aparece. Não, mas vocês estão me ouvindo, então vamos continuar. Não vamos perder tempo com isso, não, tá?
Tá, pessoal, voltando sobre o ciclo do ouro, como a gente estava falando, só para a gente concluir. Concluir não, gente, tem muita coisa para falar a respeito disso. Dentre os impostos, como eu disse, teve o quinto, e tem também outros tipos de impostos, como, por exemplo, a captação, tá? A captação, ela é feita em arrobas, né? Não era 20% de toda a produção, era pela quantidade de escravos que existia dentro da lavra, né? Dentro da data. Dependia muito da quantidade de escravos. Tinha a quantidade de escravos exata e os mineiros iriam cobrar os seus impostos, recolher os impostos através dessa faiscação, né, da captação, certo? E era por questões de quantidade. O quinto e a captação, ambos eles era principalmente o quinto 20%. A captação era através da quantidade de escravos. Dependia da quantidade de escravos que você tivesse, era a quantidade de ouro que você teria que recuperar para a coroa portuguesa, enviar para a coroa portuguesa. O que a gente não pode esquecer é que, dentre esses impostos, claro que existia a sonegação, né? A grande quantidade de sonegação de impostos era muito grande, né? A forma eu acho que vocês todos devem lembrar do Santinho do Pau Oco. Vocês lembram dessa história quando vocês estudaram lá no ensino fundamental? Lembram disso? Sim. Como surgiu essa história do Santinho do Pau Oco? As pessoas escondiam os ouros dentro do santo para não ter que pagar o imposto sobre elas. Não ter que pagar imposto, exatamente. Isso mesmo. Bom, ainda bem que vocês lembram disso. Tá, pessoal, já que vocês lembram do imposto quinto, o Santinho do Pau Oco, o imposto da captação e a derrama, vocês lembram do que foi a derrama? Lembram disso? Como que era cobrada a derrama? O que foi a derrama, que foi um dos últimos impostos que foram cobrados e deveria ser cobrado a partir próximo ao término do ciclo do ouro. Pessoal, não está me vendo ainda, né? Não. Tá. Sobre a derrama, pessoal. A derrama, quando o ciclo do ouro foi, principalmente no estado de Goiás, né, em Minas e Mato Grosso, que era onde se extraiu o ouro, a partir do momento que o ouro ficava cada vez escasso, mais escasso, e os donos de datas não conseguiam enviar, né, para a coroa o ouro suficiente como era combinado, a coroa portuguesa instituiu essa nova forma de cobrança, né? Ela meio que ameaçou criar uma nova forma de cobrança de impostos em cima da produção de ouro do Brasil. E esse imposto seria a derrama. O que seria a derrama? A derrama, segundo a coroa portuguesa, porque, na verdade, ele acabou não acontecendo, né? Ela foi só uma espécie de ameaça, mas a derrama seria da seguinte forma. Vamos supor que tem uma vila às margens de datas, né? E os donos das datas não conseguissem mandar a quantidade de ouro necessária, como era combinado com eles, a vila iria ter que ajudar a pagar essa quantidade de ouro. Ou seja, viriam os cobradores, né, os dragões reais, viriam cobrar esses impostos, e se não tivesse a quantidade certa, né, naquela região aurífera, eles iriam receber de qualquer forma a quantidade de ouro que iria mandar, através do que tivesse na vila, né? Ou seja, os soldados entravam nas residências e iam retirar tudo que os bens que os moradores tivessem, tá? Ou seja, se tivesse que mandar 20 arrobas de ouro para a coroa naquele ano, de alguma forma os soldados iam fazer aquele valor para mandar para a coroa, tá? E essa instituição da derrama, esse início, como eu vou dizer,
ameaça desse novo imposto, né, de saquear as vilas para fazer com que todos pagassem, deu origem à intendência mineira, ou seja, aquela revolução que aconteceu lá em Minas com a morte do Tiradentes. Foi através desse imposto que a coroa ameaçou criar, né? Isso surgiu vários burburinhos, a população não aceitou e vai acontecer a intendência mineira lá em Minas Gerais. A intendência mineira, vocês lembram de que se trata, né? Foi uma das primeiras revoluções, né? Uma das primeiras revoltas que aconteceu no Brasil, né, colonial. Dentre outras, elas foi uma das primeiras e uma das mais importantes que aconteceu no Brasil colonial. Certo? Sobre os impostos, vocês querem me perguntar alguma coisa sobre o quinto, a captação e a derrama, ou a gente pode continuar? Foram só 3 impostos? No estado de Goiás, foram só esses 3 impostos. Em Minas, teve um outro imposto que era a finta, tá? Mas como a gente está falando do estado de Goiás, os 3 principais impostos cobrados no estado de Goiás foram esses 3. O quinto, a captação e a derrama, que na verdade a derrama não chegou a acontecer, porque aconteceu a intendência mineira antes. Mas foi o que causou a intendência mineira, ok? Lembrando que o quinto, 20% de todo o ouro que era produzido na lavra durante o ano, no final do ano, tinha que ser enviado para a coroa portuguesa, tá? E a captação era cobrada em cima da quantidade de escravos. Dependia da quantidade de escravos que cada dono de data tivesse, tá? E a derrama era como se fosse fazer uma devassa. Se as lavras daquela região não tivessem feito o recolhimento necessário, a população iria ter que ajudar a pagar com os bens que eles tivessem em casa, em suas residências, tá? Mas a derrama, de fato, não aconteceu, tá? Foi meio que uma ameaça que aconteceu para que a população pagasse. Mas antes de acontecer, aconteceu a intendência mineira e a derrama acabou não sendo cobrada. Certo? Mais alguma pergunta? Ou podemos continuar? Pessoal? Pode continuar. Continuar? Tá ok. Continuar. Sim. Eu não perguntei sobre a chamada. Como que os outros professores estão fazendo a chamada? Eles estão fazendo no final da aula ou é os agentes jovens só que estão fazendo? Os agentes Tem jovens. professor que faz a chamada e Os tem professor agentes que jovens. Só os Só agentes que jovens que agentes estão jovens fazendo. O fazem. professor não precisa parar para fazer, não, né? Não. Não. Ótimo, então. Tá certo, pessoal. Vamos continuar, então. Nós ainda temos 10 minutinhos ainda. Sobre a formação das cidades, né, durante o ciclo do ouro, vocês sabem me falar quais foram as cidades goianas que foram criadas durante o ciclo do ouro, pessoal? Vocês falaram sobre isso com a professora Divina Luciana? Arraiá de Pilão? Arraial de Pilão. Arraial de Pilão é o que hoje em dia? Goiás Velho? Hã? Goiás Velho? Quem está falando? É eu, Diogo, tio. Ah, Diogo, eu sabia que só podia ser você, viu? Fazendo piada essas horas. Que bom, para descontrair, né, Diogo? Ou se fosse piada, a gente... Mas agora pode ser piada. Pessoal, sobre as cidades, eu vou repetir a pergunta. Diogo brincou, mas eu sei que vocês já sabem. Qual foi a primeira cidade que foi criada no estado de Goiás durante o ciclo do ouro? Foi a região de Santana. Santana, que hoje é a cidade de... Hã? Goiás, agora é a cidade de Goiás.
Ah, bom. Agora o tio não fala, moço. Perdeu vergonha na cara, menino desse. Mas está valendo, gente, valeu. Tá, pessoal. Próximo à cidade de Santana, que hoje é a cidade de Goiás, que foi capital do estado de Goiás durante 200 anos, né? Além da cidade de Goiás, quais foram as outras cidades que criaram ali por perto? Quais os outros arraiais que foram criados ali por perto de Santana? Arraial de Pilão. Agora tem o Arraial de Pilão. Arraial de Pilão. Ô, Diogo, Arraial de Pilão é Islândia, Diogo. Sério que é Islândia? Nem eu sabia. Tá, pessoal, então... Islândia não. Hã? Pode repetir, por favor, que eu não entendi. Nada não, pode deixar. Tá. Próximo. Tá, pessoal, continuando. Próximo à Vila de Santana, que depois vai se tornar a cidade de Goiás, né? Além da Vila de Santana, surgiu lá com grandes centros de garimpo, como, por exemplo, Barras, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita, tá? E várias outras cidades vão surgir no estado de Goiás, às margens dos rios onde foi praticado o garimpo, tá? Esses são algumas das cidades que vão surgir, que depois vai mudar o nome, né? Vai receber outros nomes, mas surgiu próximo ao Arraial de Santana, que hoje é a cidade de Goiás, Barras, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita e várias outras. Arraial de Pilões é a cidade de Islândia, tá? Houve garimpo lá? Sim. Só que o garimpo aqui na região do estado, da nossa região, não é garimpo, praticamente não foi um garimpo de ouro, era garimpo de diamante, tá bom? Mas houve sim uma grande produção de diamantes naquela região, certo? E o ouro também acabou sendo procurado naquela região. Só que não foi só o ouro, ok? O que mais que vocês precisam saber? Sobre a sociedade goiana, vocês já sabem tranquilamente como foi distribuída, né? Sabe quem fazia parte da sociedade. Agora eu pergunto para vocês, na sociedade goiana tinha mais homens livres e brancos ou escravos? Escravo, agora tinha minha raça aqui, ó, tá vendo? É honrar sua raça agora, Diogo? Tá certo. Era uma grande quantidade de escravos. Dentro da sociedade goiana, tinha alguma mobilidade social, gente? Lembra o que é mobilidade social? Ou a nossa sociedade ela era estamental? O estado que você nascia, você permanecia até a morte. Ou durante a Sociedade do Ouro do estado de Goiás, houve mobilidade social? Acho que não, hein? Vocês acham que não houve mobilidade? Houve sim, pessoal. Houve mobilidade social, sim, na sociedade goiana, tá? A sociedade goiana do ciclo do ouro, ela não é uma... Por quê? Como era a extração, né? As pessoas poderiam mudar de classe social, certo? Poderia haver essa mobilidade. Quem começou lá, por exemplo, como uma lavra muito pequena, dependendo da quantidade de ouro que ele encontrasse, ele poderia se tornar um grande produtor de ouro futuramente, um minerador de uma área maior, tá? Por quê? Embora eles pagassem impostos, havia sonegação, e a gente sabe disso, né? Tanto é prova como, por exemplo, o Santinho do Paulo, e várias outras formas que eles tinham de não pagar o imposto para a coroa portuguesa como deveria ser pago. Então, isso fez com que houvesse essa mobilidade social dentro da sociedade goiana, tá? A sociedade goiana do ciclo do ouro, ela não é uma sociedade estamental, não, ela tem mobilidade social. Lembra que quando a gente estudou sobre a sociedade europeia, a gente falou muito sobre
sociedade em estamentos onde não havia mobilidade, dentro da Sociedade do Ouro Goiana, houve mobilidade sim, tá? Existia 2 tipos de mineiro, como vocês sabem, vocês já estudaram. Existia o minerador das grandes lavras e o de faiscamento. E o de faiscamento, muitas vezes, porque ele era o menor, ele poderia vir a se tornar um grande minerador também, tá? O grande minerador, ele, como vocês já sabem, ele conseguia participar dos sorteios, ele poderia escolher a sua lavra. O de faiscamento, não. O de faiscamento, ele só poderia procurar o ouro às encostas das montanhas. Mas, mesmo assim, ele poderia ser, no futuro, um grande produtor de ouro, certo? Mudar a sua classe social, ok? Ok, pessoal? Pessoal, vocês não estão... Hã? Pensei que vocês não estavam me ouvindo mais, não. Pensei, pronto, o áudio também cortou agora. Não só a imagem, mas o áudio também. Tá, pessoal. Continuando. Pergunto para vocês. A sociedade goiana, ela foi formada só as pessoas que vieram fazer a mineração em Goiás? Ou tem alguns outros registros de outros tipos de formação da nossa sociedade? Os indígenas também, da região? Os indígenas, né? Ótimo, muito bem lembrado. Os homens brancos e os africanos que vieram para ser escravizados. E quem mais vocês acham que conseguiu, que ajudou a formar a sociedade goiana? Os negros. Os negros a gente já falou. Entre as pessoas que vieram para formar. Além dos indígenas que já viviam... Além dos indígenas que já viviam aqui no estado de Goiás, né? Nós temos os negros que foram tragos para ser escravizados, os brancos que vieram, né, de várias partes do país para cuidar dessas minas. Nós temos que contar também na formação da sociedade goiana dos agricultores e dos agropecuaristas que vieram no começo da descoberta para fazer as suas fazendas aqui no estado de Goiás, tá? Eu estou falando isso para vocês porque a maioria das pessoas, quando a gente estuda, a gente esquece dessa parte. A gente não fala sobre esses agricultores e esses agropecuaristas que vieram. Não eram em grande quantidade? Não eram, tá? Eram em pequenas quantidades, mas no estado de Goiás existia vários proprietários de fazendas por aqui também, que vieram na mesma época para montar suas fazendas, certo? E com o fim da sociedade do ouro, né, do ciclo do ouro em Goiás, o que vai acontecer? Vai acontecer uma regressão na nossa sociedade. A nossa sociedade, que na maioria das vezes moravam nas cidades, nas vilas, próximos aos centros de extração aurífera, elas vão regredir, vão se mudar para as fazendas, né? Isso vocês também já devem ter visto. Viram isso? Na regressão da sociedade goiana. Vocês chegaram a ver isso com a professora Divina Luciana? Pessoal, eu gostaria de dar essas aulas assim, todas em silêncio, lá na sala de aula também. Eu não me lembro não, professora. Hã? Eu não me lembro não. Não lembra? Não. Tá, pessoal. Então, na próxima aula a gente fala melhor sobre isso, porque então a gente precisa falar sobre o fim da extração do ouro e como ficou a sociedade goiana a partir de então, tá? O fim da sociedade... Hã? O fim da sociedade do ouro eu lembro um pouco. Parece que não estava dando mais... O lucro não estava compensando mais de alguma forma. Não me lembro a qual. E aí também teve o lance dos escravos de estar parando, sabe, a escravização. E aí eles começaram a utilizar agropecuária de uma forma bem grande, sabe? Bem maior do que era antes. E aí houve essa... agropecuária, deixa eu só te cortar. Antes da agropecuária, eles tentaram a agricultura, tá?
Mas como o trajeto para levar esses mantimentos, levar o que era produzido no estado de Goiás até o porto para enviar para Portugal, era inviável, porque eles tentaram fazer navegações através dos rios, as estradas eram muito precárias, então aí teve que haver uma pequena mudança e transformar essa economia goiana na agropecuária. Mas a gente fala melhor sobre isso na próxima aula, porque a aula já terminou e vocês têm a próxima aula agora com outro professor. Certo, pessoal? Então, a gente para por aqui. Desculpa a minha câmera não ter aparecido aí. Vou até tirar foto aqui para vocês verem depois. Porque eu tô aqui. Tchau, professora. Quem sabe Sim? da próxima, né, professora? Pode falar, tô ouvindo. Pessoal. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Boa aula para vocês. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Boa aula. Nos vemos na próxima semana. Não esqueçam atividade de atualidades, ok, pessoal? Dá uma estudada lá para nossa aula. Beleza, beleza. Beleza? Tchau, tia. Tchau. Vocês podem ir saindo, tá? Pessoal, dos agentes jovens que ainda tiver por aí, por gentileza, manda para mim no meu WhatsApp a frequência, porque eu preciso fazer minha chamada, tá? Obrigada.